Diz assim Aristóteles: quando unum de altero predicatur, tanquam de subjecto, quecunque de hilo predicato dicuntur, illa omnia essiam de subjecto dicentur. Velut homo de hoc homine predicatur, animal autem de homine. Ergo et de hoc homine animal predicabitur. Hic enim homo et homo est et animal. Generum diversorum et quorum unum non sub altero positum est, diverse essiam sunt secundum speciem differentiae, ut animalis et scientiae. Animalis enim differentiae pedestre et bipes, et volatile et aquatile sunt. Scientia vero nulla harum differentia est. Neque enim differ scientia a scientia, quod un alternave bipes sit, eorum verum generum, quorum unum sub alteru ponitur, nihil impedit easdem esse differentias. Então vamos analisar o que o nosso autor está a nos dizer. Tá? As palavras sem combinação umas com as outras significam por si mesmas uma das seguintes coisas. Tá? Então vejam só o que ele está dizendo aqui. As palavras que são analisadas sem qualquer combinação umas com as outras. Tá? Ou seja, são os termos analisados isoladamente. Então, quando nós olhamos para um termo, o que este termo pode significar? Ou seja, quando falamos do termo, falamos de um signo que tem como objeto designativo aquilo que ele significa, ou seja, a sua referência. Tá? Então, as palavras sem combinação, umas com as outras, significam por si mesmas uma das seguintes coisas. Então, o que os termos podem significar por si mesmos? Em primeiro lugar, um termo significa por si mesmo a substância, tá? Que é aquilo que o Aristóteles nos chama de o que. Tá? Então, o que constitui aquilo que é uma substância. Tá? Depois, e aqui entramos da substância nos chamados assim 9 acidentes que com a substância formam as categorias. A palavra categoria, em grego, corresponde ao que em latim é predicamenti, os predicamentos. Então, aquilo que é dito a partir da constatação de um ser que, tendo substância, tem também modos de ser. Ou seja, uma substância corresponde àquilo que é a coisa, ao passo que os acidentes correspondem a alguma alteração que na substância invoca uma modalidade específica de ser desta coisa na realidade. Por exemplo, o Marcos, professor Marcos, substância, é o meu nome, Marcos, né? É designada como se meu nome fosse. Então, porque eu sou uma pessoa humana, eu sou um ser individual de natureza racional, né? Como nos ensina o grande Boécio. Então, porque eu sou um ser individual de natureza racional, sobre mim, sobre este indivíduo, que é esta substância, recaem também modos específicos de ser na realidade. Ou seja, acidentes que, constituintes de uma alteridade, uma alteração, um movimento neste ser que sou eu, nesta substância, provocam um modo específico de ser na ordem das coisas. Então, quantos são os modos de ser que existem de uma substância?
quantos são os acidentes por meio dos quais toda e qualquer substância individual de natureza qualquer, no caso do ser humano, uma natureza racional, né, pode mover-se na ordem do ser, da ordem da realidade. Essa é a pergunta. Tá? E o Aristóteles nos traz 9 acidentes. Tá? Quais são os 9 acidentes? Vamos ver todos eles na ordem. Então, da substância, primeiro predicamento, primeira categoria, nós temos 9 acidentes. Primeiro acidente, quantidade. Então, é o quanto. Tá? Segundo acidente, a qualidade. Terceiro acidente. Tá? Então, o primeiro, o quanto, né? A quantidade. Segundo é o como, a qualidade. Né? Como esta coisa está, né? Por exemplo. O terceiro é a relação. Então, com que esta coisa se relaciona. Né? Ou seja, com que eu, Marcos, esta substância, se relaciona. Tá? Um ser humano normalmente se relaciona com muitas coisas. Depois, o lugar. O que é o lugar? Aonde está esta substância? Tá? O Marcos, neste momento, está em Canoas. Tá? Depois, o quando. Ou seja, o acidente ou a categoria de tempo. Né? Então, quando é? Quando é o momento, né, no qual esta substância, de alguma forma, é verificada, é constatada. Né? Depois nós temos o estado. Então, como está esta substância? No caso agora, eu estou sentado. Né? É o estado. Em que circunstância, né, estou ministrando aula para vocês? Então é o hábito, né? Essa é a circunstância e aqui estamos falando da categoria de hábito. Né? Depois nós temos a categoria de atividade, a categoria de ação. Né? Então a atividade, o mover-se, o agir. Né? Para sentar aqui e ministrar aula para vocês, uma série de ações foram necessárias para que aqui chegasse. Por exemplo, que eu pegasse a edição das categorias do Aristóteles, que eu pegasse um pouco da água, que eu valesse-me de uma outra edição e também um lápis, né? E movimentasse aqui o cenário da minha biblioteca de tal modo que eu pudesse, né, estar aqui falando a vocês. E por fim, a categoria de paixão ou de passividade. Né? A categoria de passividade é analisada quando eu, ou seja, o termo de uma constatação está no agente ou na substância que é constatável. Né? Então, a substância é o termo de uma operação. E, nesse sentido, ela é passível de um modo específico de ser, a saber, a paixão. Tá?